nossa confeitaria, ela tem uma influência muito grande dos imigrantes, como os europeus, os africanos, os asiáticos e também os nossos doces brasileiros, né, que são considerados realmente brasileiros, eles são conhecidos como a rapadura, o pé de moleque, porque é pé de moleque, pé de moleque. O que você quer mais de doce? Pé de moleque. É por uma expressão que veio o doce. E nós temos o brigadeiro, o pé de moleque e o bolo de rolo, que são um dos doces mais comuns entre os brasileiros, que são de origem brasileira pelas literaturas que nós temos no mercado. Para os ingredientes, a gente tem alguns ingredientes que são muito específicos, então eu vou falar no geral e depois eu vou explicando de cada item. Nós podemos usar a aquafaba, que fica muito semelhante às claras de neve. A aquafaba, ela é obtida através do cozimento das leguminosas. No geral, usamos o grão de bico, que ele vai dar a textura que eu quero, aerada, mas ele não vai dar tanto sabor. Outra forma que eu faço muito de aquafaba é com feijão branco, que também pode ser feito. Eu evito alguns tipos de leguminosas, ervilha, lentilha, porque vai dar coloração e muito sabor. A aquafaba, ela vai dar leveza, ela vai dar estrutura para a minha preparação. Podemos usar também o cremor de tártaro. O cremor de tártaro, ele é obtido do final da fermentação no barril do vinho. Então, assim que foi feito o vinho, vai ficar aquela borra da uva. Aí eles tiram, fazem um trabalho em cima dessa borra do vinho e aí sai o cremor de tártaro. Qual que é a função do cremor de tártaro? Dá leveza, dá crescimento na massa. Ele pode até ser um substituto do fermento tradicional que a gente tem de bicarbonato. Nós temos também como ingredientes a goma xantana, que vem das algas. Ela também vai dar estrutura e leveza para as minhas preparações. Mas aqui vocês vão aprender quando que eu uso o cremor de tártaro, quando que eu uso a aquafaba, quando que eu uso a goma xantana e tantos outros ingredientes que a nossa confeitaria tem a lhe oferecer. Na confeitaria não tem como eu deixar de falar para vocês o tipo de açúcar. Então nós temos vários tipos de açúcares, né? Começamos sempre com o melado de cana, mas também temos outros tipos de melado que podemos usar na confeitaria. Ele vem diretamente da cana, ele passa somente pelo tacho para fazer o aquecimento da cana de açúcar e vai dar aquele saborzinho diferenciado na preparação. Podemos também usar na confeitaria, não muito comum, mas a rapadura. Mas aí é uma culinária bem específica, mais para o Nordeste. Em uma confeitaria a gente não costuma usar a rapadura. Depois do melado, a gente pode usar o açúcar mascavo, que é o melado, que ele já vai estar mais seco. Quando a gente usa o mascavo, a tendência da preparação é ficar mais pesada. Então a gente usa muito mascavo para fazer brownies, para fazer bolos mais encorpados, que depois eu posso servir juntamente com sorvete, com gelado, ou um bolo de tarde de café, porque ele é pesado para umedecer com o café ou o chá. Podemos usar o açúcar demerara, mas o demerara, ele é um cristal. Então, para eu utilizar o demerara na confeitaria, eu compro o demerara e eu refino na minha casa, no meu liquidificador. Só colocar no liquidificador, ele batendo, ele fica refinado. Se eu fizer um bolo diretamente com açúcar demerara, eu posso ter problemas na minha estrutura do bolo. Ou o bolo não vai crescer, ou o bolo vai crescer e vai deixar buracos por dentro, ou o bolo vai, quando ele crescer, se for um bolo com assadeira reta, ele vai abrir. Sabe fazer, a gente chama de vulcão, que é aquele bolo que quebra, vulcão ruim, né? Que é aquele bolo que abre por cima. E aí é por quê? Porque o açúcar, quem dá a estrutura de um bolo é o açúcar. Se eu usar o demerara cristal, ele não vai dar a estrutura que eu queria que ele desse na sobremesa. Portanto, eu compro o demerara e eu refino na minha casa para poder utilizar na confeitaria. Nós temos o açúcar cristal, que da mesma forma como o demerara eu preciso refinar antes de usar, mas eu vou sempre refinar? Não. Se eu quiser fazer um doce em calda, como uma abóbora, um figo, o ideal é que seja um açúcar cristal. Aí ele é super bem-vindo. Mas, para eu fazer alguns doces que o açúcar vai dar estrutura,
como um bolo, um pão de ló, aí eu preciso que ele esteja refinado. Açúcar refinado, que é o comum, ele não tem tantas vitaminas e fora que o processo dele para chegar ao refinado é muito processo dentro da indústria. Nós temos o açúcar confeiteiro, que é o refinado. Ele é bem mais processado que o refinado, ele fica como se fosse um talco e muitas vezes é adicionado de amido de milho. Para que ele serve? Para dar estrutura nas minhas preparações, como merengue, como bolo, como suspiro, né, com aquafaba, por exemplo. Temos o açúcar light, que é um açúcar misturado, ou seja, ele tem uma parte de sacarose, que é o açúcar branco de mesa, e uma parte de edulcorantes, que são os adoçantes. Então ele é meio a meio, ele tem uma redução de valor calórico. Nós só temos que escolher o melhor light para saber qual que é a fonte deste edulcorante. O açúcar vanille, que é adicionado de essência de baunilha para dar uma suavizada no sabor e dar uma realçada na preparação. O açúcar invertido, que é uma mistura de glicose, frutose e sacarose. Esse açúcar invertido a gente compra pronto, mas a gente tem uma técnica de fazer o açúcar invertido de forma caseira, mas que dá super certo, por exemplo, para fazer uma geleia. Eu sempre que vou fazer uma geleia, eu uso a fruta bem madura, que está com a pectina ativada. Eu coloco o açúcar, neste caso eu posso usar o açúcar cristal, como posso usar o açúcar refinado, e gotas de limão ou vinagre. Eu costumo usar também o vinagre de maçã, porque o sabor dele não é tão forte. Por que a gente adiciona esse limão ou esse vinagre, essa acidez? Porque vai formar geleia, mas não vai deixar cristalizar. Então, quando eu guardar num vidrinho, quando eu for comer, ele não vai estar cristalizado em cima, sabe? Duro. Se eu for colocar em cima de uma cheesecake, ele vai cair suavemente, não vai ficar cristalizado. Então, se eu quiser fazer uma calda que vai só para uma geleia, para cima de uma cobertura, de um sorvete, de um cheesecake, de um pudim, eu coloco limão. Se eu quero uma calda que é para banhar uma maçã do amor, ou aquelas balinhas com um beijinho por dentro, eu não ponho limão, que é o açúcar invertido de forma caseira. Entenderam? E o açúcar orgânico, que todos eles podem ser orgânicos, desde que cumpra as regras e leis dos alimentos orgânicos aqui do nosso país. Nós temos também os emulsificantes. Os emulsificantes são à base de gordura e eles vão fazer com que os ingredientes se harmonizem dentro da preparação. Então, se eu usar um emulsificante num bolo, eu vou fazer com que melhore a união entre um líquido, as farinhas, o açúcar utilizado. E fora que no bolo ele vai dar estrutura para crescimento. Um emulsificante, quando nós usamos num manjar, num pudim, ele vai ser usado para agregar esses ingredientes e ao invés de fazer o crescimento, ele vai dar aeração para esse meu alimento. Então ele é muito usado na confeitaria.